Pessoal, esse é o nosso vídeo 15. A gente está fazendo alguns exemplos, né, algumas aplicações sobre dinâmica do movimento circular uniforme. E aqui tem mais 3 situações interessantes para a gente analisar. Tá? Essa aqui é o seguinte, né, é a chamada de rotor rígido. Tá? Esse dispositivo, na verdade, é um brinquedo que a gente vê em parque de diversões, que ele funciona da seguinte forma. Em parque de diversões, esse dispositivo, né, esse rotor, ele gira com uma certa velocidade angular, ômega, de forma que uma pessoa que está encostada numa das paredes, né, numa parte, né, da lateral desse rotor cilíndrico, ela fica encostada e fica suspensa sem apoiar os pés no chão. Então, esse brinquedo funciona da seguinte forma, talvez vocês já tenham visto isso em algum lugar. Inicialmente, você tem uma plataforma fechada aqui embaixo, a pessoa entra no brinquedo e encosta na parede, né? E aí esse rotor começa a ganhar velocidade angular. Quando ele atinge um certo valor mínimo de velocidade angular, essa plataforma aqui do chão, ela se abre e a pessoa fica suspensa. Ela fica suspensa no ar, só que colada na parede, né? Então ela fica suspensa sem apoiar os pés no chão, devido à presença de atrito entre o corpo da pessoa e a lateral desse rotor cilíndrico, tá? E essa superfície lateral do cilindro tem um coeficiente de atrito estático, μe, tá? Na verdade, o coeficiente de atrito entre o corpo da pessoa, né, e a lateral desse rotor é μ estático, tá legal? Então tem que ter uma velocidade angular mínima para que a pessoa fique colada na parede sem encostar os pés no chão, né, e girando junto com esse rotor, tá legal? Então eu quero saber qual que é a velocidade angular mínima para isso acontecer, tá legal? Ou seja, para que a pessoa fique colada lá nas paredes desse rotor sem encostar os pés no chão, tá bom? Tem um ômega mínimo para isso acontecer. E esse cilindro, né, esse rotor rígido, ele tem um raio R, tá? Então vamos supor o seguinte, pessoal. Primeiro vamos representar as forças que atuam nessa pessoa, tá? Isso a gente vai utilizar para chegar na resposta. Então vamos ver aqui, ó. A pessoa está encostada na parede, então a gente tem as seguintes forças atuando nela. Bom, você tem o peso dela, né, aqui para baixo. O peso mg da pessoa. Como ela está encostada na parede e existe atrito estático, né, entre o corpo dela e a parede, né, você vê que a tendência da pessoa é cair devido ao peso. Não é porque ela não cai que você tem atrito estático atuando para cima, né? Você tem uma força para cima, é a força de atrito estático, que no caso vai anular o peso, né? A pessoa está em equilíbrio vertical, tá? Além disso, como a pessoa está encostada na parede, o corpo dela comprime a parede, né? Exerce uma força de compressão na parede. Então, pela terceira lei de Newton, se a pessoa comprime a parede comprime a pessoa, exercendo uma força normal, né? Então, atuando aqui para a esquerda, aqui nessa direção, você tem a força normal, né? O corpo da pessoa comprime lateralmente a superfície desse cilindro, desse rotor. Então, se a pessoa comprime a parede, exerce uma força normal na parede, a parede reage e exerce uma força normal na pessoa, né? Então, repare, pessoal, nesse caso, o seguinte: o atrito estático anula o peso e a força centrípeta, ou seja, a resultante de forças que atua na direção do centro da trajetória circular que a pessoa está fazendo, né? Como ela está girando junto com esse rotor, ela executa um movimento circular uniforme em torno de um centro, né? E a única força que atua na direção do centro da trajetória é a força normal, né? A única força que atua para o centro da trajetória circular é a força normal. Então ela é a força centrípeta, tá? Então logo de cara a gente já pode identificar isso, né? A força normal, nesse caso, ela faz o papel de força centrípeta, né? Então ela é a força centrípeta
que é massa da pessoa, velocidade tangencial dela ao quadrado, sobre o raio da trajetória. Né? Além disso, a gente sabe que como a pessoa está em equilíbrio vertical, né? Ela não está escorregando ao longo dessa superfície lateral do rotor. Então, se ela está em equilíbrio vertical, a força de atrito estático é anulado pelo peso. Ou vice-versa, né? A força de atrito estático anula o peso. Tá? Então, gente, olha só. Além disso, vamos dar um passo a mais aqui, né? Como eu estou querendo achar a velocidade angular mínima, então eu vou relacionar o V com o ômega. Né? A gente sabe que para o movimento circular, V é igual a ômega R. Né? Velocidade tangencial é igual a velocidade angular vezes o raio. Então, nesse caso aqui, ó, isso aqui vai me dar M sobre R vezes o V ao quadrado. Mas o meu V é ômega R elevado ao quadrado, vai me dar ômega 2 R2. Né? Aí vai simplificar esse R com esse aqui. Né? Então a força centrípeta, que é igual a normal nesse caso, é igual a m ômega ao quadrado vezes o raio. Tá? Então esse problema está me perguntando qual que é o ômega mínimo, qual que é a velocidade angular mínima desse rotor, para que a pessoa fique suspensa no ar, sem encostar no chão, só apoiada, só colada na parede desse brinquedo, né? desse rotor. Tá legal? Para isso acontecer, pessoal, veja bem, a gente sabe que se a velocidade angular for muito pequenininha, o que vai acontecer? A pessoa vai escorregar. Se a velocidade angular for superior a esse limite, superior a esse ômega mínimo, eu vou ter essa igualdade. A atrito estático é igual ao peso. Então, no limite, na situação limite, quando a velocidade angular for a menor possível, vocês concordam comigo que a pessoa vai estar quase escorregando ao longo da superfície lateral desse rotor? Se o ômega é igual ao valor mínimo, ou seja, se eu estou na situação limite, a força de atrito estático que atua na pessoa é o atrito estático máximo. Porque quando a pessoa está quase escorregando, ou seja, ela está na iminência do movimento, né? Está quase raspando sobre a superfície lateral desse rotor, o atrito estático é igual ao atrito estático máximo. Tá? Então, na situação limite, esse camarada aqui, ó, então, para ômega igual a ômega mínimo, a pessoa está na iminência do movimento, ou seja, ela está quase escorregando na superfície lateral do cilindro. Né? Então, para ômega igual a ômega mínimo, o atrito estático, a força de atrito estático, ela atinge o valor máximo dela, que é igual a μ estático vezes normal. Tudo bem? Força de atrito estático máxima, né? Então, para ômega igual a ômega mínimo, o atrito estático atinge o valor máximo dele. Isso aqui é força de atrito estático máxima. Né? Lembra o atrito estático? Ele vai de 0 até o máximo. Quando que o atrito estático atinge o valor máximo? Quando as superfícies estão quase se movimentando uma em relação às outras. Quando existe movimento de raspagem uma em relação à outra, o atrito passa a ser o atrito cinético. Tá? Então aqui, ó, no lugar do atrito estático, que é igual ao peso, na situação limite, esse sujeito é igual a μ estático vezes a normal. Tá legal? Então agora pronto, né? Eu sei que a força normal é igual a m ômega 2r. E dessa segunda equação, eu consigo tirar também o valor da força normal e igualar as duas. Né? Então eu posso trabalhar com essas duas equações aqui, ó. No lugar da força normal, eu vou jogar essa expressão aqui que eu conheço, porque a força normal é a própria força centrípeta, nesse caso. Né? E eu vou achar uma expressão para o ômega mínimo, nesse caso. Então, ó, normal é igual a m ômega 2r, mg é igual a μ estático vezes a normal. Então, no lugar desse cara aqui, ó, no lugar desse termo, eu vou jogar o valor que eu conheço. Né? Então, isso implica o seguinte, que mg
é igual ao μ estático, coeficiente de atrito estático, vezes A normal. E A normal é igual a esse camarada aqui, essa expressão. M, que é a massa, né? Vezes a velocidade angular mínima ao quadrado, que é o que eu quero achar, né? Porque eu estou trabalhando com a situação limite. Então, vezes ômega ao quadrado mínimo vezes o que sobrou lá, vezes F. Então, daqui eu vou tirar uma expressão para o ômega mínimo, né? Então, você vê que vai cancelar as massas, a resposta não vai depender da massa, vai depender apenas do raio da trajetória e do coeficiente de atrito. Então, o ômega mínimo ao quadrado, como é que vai ficar? O ômega mínimo ao quadrado vai ser o quê? G sobre μ estático vezes F. Vai ser G sobre o μ estático vezes o raio da trajetória. Então, o ômega mínimo é a raiz disso, né? O ômega mínimo é a raiz dessa expressão. Então, você vê o seguinte, né? Quanto maior o coeficiente de atrito, né? Ou seja, quanto mais porosa, quanto mais cheia quanto mais porosa mesmo, né? Quanto maior o coeficiente de atrito estático, quanto maior a quantidade de irregularidades entre a superfície do rotor e o corpo da pessoa, ou seja, quanto maior o μ, menor é a velocidade angular necessária para girar esse dispositivo e a pessoa ficar em segurança, né? Então, você tem que ter um coeficiente de atrito estático grande para que a sua velocidade angular de segurança seja pequena, né? Por outro lado, se a superfície for muito lisa, né, se essa superfície lateral aqui do brinquedo, do rotor, for muito lisinha, o coeficiente de atrito é pequeno, então você tem que girar o rotor muito rapidamente, né? Tem que girar o rotor com a velocidade angular mínima muito elevada para manter a pessoa nessa condição de equilíbrio, tá? E a mesma coisa, né? Se você quer girar esse brinquedo com um raio muito grande, quanto maior o raio, menor a velocidade angular de segurança para manter a pessoa no estado de equilíbrio. Tá legal? Então, ômega é G sobre μ estático vezes R. Não depende da massa da pessoa, só depende, né, da geometria do brinquedo e depende do coeficiente de atrito estático. Tá legal? Então, fechamos aqui esse exemplo. Vamos passar para esses exemplos adicionais aqui, tá? Esses dois exemplos aqui, gente, são bem simples, mas eles são bem ilustrativos, né? Que são coisas que a gente percebe na prática, né? No dia a dia. Quais são essas situações? A primeira aqui é o seguinte: imagina que você está lá dirigindo um carro, ou você está no banco lá do carona, está dentro lá de um carro, e esse carro vai passar por uma lombada, tá? Claro que eu estou exagerando aqui o tamanho da lombada, né? Ele vai passar por uma elevação, tá? Então, lá em cima, quando o carro está no ponto mais alto dessa lombada, ele tem uma velocidade V. Repare, pessoal, o seguinte: nesse pedacinho aqui da trajetória, ou seja, nessa parte de cima aqui desse morro, né, dessa lombada, esse pedacinho é um arco de círculo, né? Então, nesse instante aqui, ó, eu posso considerar que o carro está executando um movimento circular uniforme, né? Então, ele está passando aqui por cima com velocidade V, então eu posso completar, eu posso pegar esse pedacinho aqui da lombada e completar um círculo de raio F, né? E aplicar todo esse tratamento de movimento circular uniforme, tá? Então você está lá dentro do carro executando um movimento circular uniforme com velocidade V. Quais as forças que estão atuando em você, que está lá dentro do carro? Você está sentado lá no banco, você tem o seu peso e você tem a força normal, né? Então você está lá dentro do carro submetido a duas forças, força peso e força normal. Você está caminhando junto com o carro, então você está realizando
um movimento circular uniforme. Né? Se você está fazendo um movimento circular uniforme, tem que ter força centrípeta. O que é força centrípeta? É a resultante das forças que passam pelo centro da trajetória. Então, olha só, imagina que eu pego esse desenho e transporto ele para cá. Né? A pessoa está lá dentro do carro. Você tem a força peso, que atua no sentido do centro, e você tem a força normal, que atua no sentido contrário do centro. A resultante das duas vai me dar a força centrípeta. Né? Então, nesse caso, ó, a força peso para baixo, mg, menos a compressão normal que o banco exerce sobre o seu corpo, isso é a resultante das forças passando pelo centro da trajetória circular. Então, aquilo ali é a força centrípeta. E o que é força centrípeta? mv2 mv ao quadrado sobre o raio dessa trajetória circular que você está realizando, né? Junto com o carro. Então aqui, ó, a força normal, você vê que a força normal que o banco exerce sobre você, olha só, passa esse cara para lá somando e passa esse para cá subtraindo, né? Você vê que a força normal é mg menos massa v ao quadrado sobre F. Por que eu quis chamar a atenção para esse resultado aqui, pessoal? Porque olha só, você vê que quando o carro está passando por uma elevação, por uma lombada, a compressão normal que o banco exerce sobre você, essa força normal aqui, ela é menor do que o peso. Se o carro tivesse parado, ou em movimento retilíneo uniforme, né, o peso ia anular a normal, né? A normal seria igual ao peso. Mas como você está passando por uma lombada e executando nesse trecho localmente ali um movimento circular uniforme, você vê que a força normal, nesse instante, ela é o peso menos um número positivo. Então, a força normal aqui, ó, você vê que a normal, ela é menor do que o peso. Ela é menor do que mg. Por isso que, às vezes, quando você está lá dentro do carro, e o carro passa muito rápido por uma lombada, você sente, você tem a sensação de leveza do seu corpo, né? Dá até um frio na barriga, né? Dá a impressão que o seu corpo está se desprendendo, ele está despregando, né? Vamos dizer assim, está se soltando do banco. Então você tem uma sensação de ausência de peso ou de um peso menor. Né? Na verdade, claro que isso é só uma impressão, né? O seu peso continua o mesmo, o peso é mg. Mas como a normal é tanto menor quanto maior a velocidade do carro, então se você passa muito rápido numa lombada, a força normal vai ser menor, vai ser cada vez menor. Então você sente que o banco está comprimindo menos o seu corpo. Então você tem essa sensação de leveza. O que dá para a gente a noção ou a percepção de peso é a compressão normal, né? A força normal, tá? Então você vê que aqui a normal é menor do que o peso. Então você tem uma sensação momentânea de ausência de peso. Tá? Ali na outra situação, quando o carro está passando por uma depressão, né? Está passando por um vale, vamos dizer assim, né? Claro que estou exagerando também o tamanho dele ali, né? Quando ele passa por uma situação desse tipo, por uma depressão, vai ser ao contrário, né? A gente vai concluir que a força normal, naquele caso, vai ser maior do que o peso, tá? Porque o que acontece? O carro está passando por aqui, quando ele chega aqui nesse trecho da depressão, desse vale, né? Localmente aqui, ó, nessa regiãozinha, eu posso aproximar um pedacinho de circunferência, né? Aquele pedacinho aqui é aproximadamente um arco de círculo. Então eu posso completar essa circunferência aqui, né, tomando como referência esse pedacinho de baixo ali da depressão, né? E esse círculo, então, tem raio R, tá? Então, localmente, o carro está executando um movimento circular uniforme, tá? Como você está lá dentro do carro, você também está momentaneamente executando um movimento circular uniforme, né? Então, quais as forças que estão atuando sobre você? Mesma coisa.
você tem a compressão normal que o banco faz no seu corpo e você tem o peso, né? Então, se eu pegasse esse desenho aqui e transportasse para cá, né? Eu não coloquei aqui para não ficar embolado, né? Mas você tem aqui, ó, lá dentro do carro, a força normal atuando no sentido do centro da trajetória circular e a força-peso atuando no sentido contrário. A resultante das duas é a força centrípeta. E se você está executando um movimento circular uniforme, tem que ter força centrípeta, né? E a força centrípeta é resultante daquelas duas ali. Então, nesse caso, a gente tem que a força normal menos a força-peso, mg. Então, a normal menos o peso é a resultante para cima, que é a força centrípeta. E força centrípeta é mv2 sobre R. Então, nesse caso, a força normal, ela vai ser o peso, ela é igual ao peso, mais mv2 sobre R. Você vê que aqui é a situação inversa, né? Nesse caso, a força normal, ela é maior do que o peso. Então, o banco do carro, ele comprime mais intensamente o seu corpo. Se o carro tivesse parado, ou em MRU, a normal ia anular o peso, né? A normal seria igual ao peso. Mas como ele está passando por essa depressão, né? Por esse vale aqui, a normal é maior do que o peso. Então, isso a gente vê na prática. Quando o carro passa por uma depressão, né? Passa por um vale, muito rápido, você sente o seu corpo comprimindo mais intensamente o banco. Então dá a impressão que você está mais pesado, né? Dá uma sensação de peso maior, né? Claro que o peso não muda, o peso é sempre o mesmo. O que muda é a normal. E o que te dá a sensação de peso é a força normal. Então seu corpo ele comprime mais o banco nessa situação, tá? Que a normal é superior ao peso. Beleza? Beleza, então fechamos esse segundo exemplo. Agora, esse último exemplo aqui também, pessoal, é bem interessante, porque ele mostra pra gente, vai explorar esses conceitos de força centrípeta, aceleração centrípeta, numa situação onde você tem uma curva inclinada. A gente discutiu, uns vídeos para trás, um carro fazendo uma curva, né, o carro executando uma trajetória circular, plana, né? Ou seja, uma curva sem inclinação. Agora vamos discutir um outro caso onde você tem uma certa inclinação, a curva tem uma certa inclinação, tá? Então assim, é meio chato fazer esse desenho, então vamos tentar imaginar o seguinte, né? Esse negócio, né? Isso aqui é um plano inclinado, mas imagina que o carro ele está executando uma trajetória circular, ele está vindo aqui, ó, e está entrando no quadro, tá? Então você tem uma curva inclinada e o carro está passando por essa curva inclinada, entrando no quadro nesse instante, tá? Então tem que ter um pouquinho de imaginação aí, porque não é muito fácil fazer o desenho. No livro, claro, tem o desenho muito mais bem feito do que esse, né? O desenho tridimensional, né? Aqui é tudo feito no plano, né? Então é mais chato de representar. Mas imagina assim, né? Você tem aqui a curva a curva inclinada, o carro passando por ela, e essa curva faz um ângulo θ com a horizontal. Então, nesse instante aqui, ó, o carro está entrando no quadro, o vetor velocidade está entrando no quadro, né? E esse aqui, ó, aqui é o centro da trajetória, tá? É o centro da trajetória circular do carro. Não é esse aqui não, ó. O centro é esse aqui, ó, tá? Então, porque tem uma certa elevação aqui devido ao ângulo θ, né? Se a curva fosse plana, igual a gente já discutiu, esse ponto ia coincidir com esse, né? O centro da trajetória circular seria esse pontinho aqui do plano inclinado, né? Mas aqui não, o centro do círculo que o carro está descrevendo é esse aqui, ó, tá? Então, necessariamente, eu tenho que ter, né, existe uma força centrípeta atuando no sentido desse centro, tá? Eu tenho que identificar qual força ou quais forças estão fazendo o papel de força centrípeta nesse caso, tá?
Então, olha só, vamos pegar essa situação e vamos representar as forças que estão atuando no carro nesse instante, tá? Vamos desprezar as forças de atrito, tá? Então, é uma curva inclinada sem atrito, tá? Então, vamos ver quais as forças que estão atuando nesse camarada. Você tem aqui a força peso e a força normal, né? Se eu peguei esse sistema de coordenadas, eu poderia ter representado ele aqui, né? Mas aí ia ficar muito embolado. Então, você tem o seguinte, a força normal, que é perpendicular ao plano inclinado, ó, força normal, tá para lá, inclinada, né? E a força peso aqui, tá? Só para a gente ter uma referência, a superfície do plano inclinado é essa aqui, ó. Ok? Então aqui, ó, essa superfície do plano inclinado, só por referência, é essa linha preta aqui, tá? E eu desenhei um sistema de coordenadas XY que vai me ajudar a responder a esse problema, me ajudar a tratar esse problema, né? O ângulo θ é esse ângulo aqui, pessoal, olha só. É o ângulo entre a superfície do plano inclinado e a horizontal. Superfície do plano inclinado e a horizontal. A força normal faz 90 graus com a superfície do plano inclinado, né? Desse trecho de curva inclinado, né? Então, olha só, gente. Aqui está o centro da trajetória. Então, vocês concordam comigo que essa força normal, dentro desse sistema de coordenadas que eu desenhei aqui, ela vai ter duas componentes, né? Você tem a componente vertical, que vai anular o peso do camarada, vai anular o peso do carro, porque ele está em equilíbrio vertical, e a componente horizontal da força normal vai apontar justamente para o centro da trajetória. Então, a componente x da força normal, nesse caso, vai me dar a força centrípeta. A componente x da força normal está fazendo o papel de força centrípeta nesse caso, que ela é a única força que vai apontar para o centro da trajetória, tá? Então aqui, ó, fazendo então a decomposição, eu pego esse vetor, projeto ele aqui, vou ter que na vertical o NY, então esse vetor aqui, né, é o N projetado na vertical, vai me dar o NY. E esse mesmo vetor projetado na horizontal a componente horizontal da força normal vai me dar o NX. E o NX aponta justamente para o centro do círculo, né? Então ele é a força centrípeta, tá? Logo de cara eu já vou escrever isso aqui, ó. O NX está fazendo o papel de força centrípeta nesse caso. Então ele é mv2 sobre L. E o NY, a componente vertical da normal, ela anula o peso. Porque esse carro não está acelerado nem para cima nem para baixo. Ele só tem a aceleração centrípeta, que é produzida pelo NX, né? Então, na vertical, o NY é anulado pelo peso. Então, tem essas equações aqui para trabalhar. O que eu preciso fazer agora é identificar quem que é o NX e quem que é o NY. Calcular essas duas componentes, né? Aí nós vamos ter que saber representar aqui os ângulos, né? Por exemplo, eu quero descobrir quanto que vale esse ângulo aqui, ó. O ângulo entre a força normal e a componente vertical. Por exemplo, né? Eu quero saber quanto que vale esse ângulo aqui, ó. Tá legal? Aí é só usar uma geometriazinha básica aqui, pessoal. Olha só. O ângulo entre o eixo Y e o eixo X, 90 graus. Então, digamos que o meu θ, esse ângulo θ aqui, ó, digamos que ele vale 40 graus. Digamos, tá? Esse ângulo aqui é 40. Então, quanto que tem que valer esse ângulo aqui, ó?
esse ângulo aqui, ó, para completar 90, está faltando quanto? 50, né? Então, esse ângulo aqui tem que valer 50. Só que a normal é perpendicular à superfície do plano inclinado. Então, se eu tenho 50 graus aqui, ó, para completar 90 está faltando quanto? 40. Então, esse ângulo vermelho aqui tem que valer os mesmos 40 graus θ, né? Que eu estou representando por θ. Vamos fazer outro exemplo. Digamos que esse ângulo aqui vale 60. Digamos que θ é 60 graus, tá? Um ângulo bem exagerado. 60 graus. Para completar 90, quanto que tem que valer esse ângulo preto aqui? Ó? Esse ângulo aqui tem que valer 30, né? Porque o ângulo entre o eixo Y e o eixo X é 90, né? Então, esse ângulo aqui vale 30. Então, qual que é o ângulo entre a normal e essa reta preta que eu desenhei aqui? Tem que ser 90, porque a normal faz 90 graus com o plano. Se eu tenho 30 aqui, ó, está faltando quanto para esse ângulo vermelho para completar 90? Está faltando 60. Então, qualquer ângulo que você colocar aqui, ó, esse ângulo aqui de dentro, esse camaradinho aqui, ó, o ângulo entre a vertical e a normal, esse ângulo aqui vai ser θ graus também. Então, esse ângulo de dentro ali, ó, esse ângulo lá de dentro, esse sujeito tem que valer θ graus. Então, agora fica fácil achar o nx e o ny. Quanto que vale nx? Então, esse camarada aqui, ó. nx, vamos começar pelo ny. Tá? Olha só. Eu tenho normal cosseno de θ, né? Ó, normal cosseno de θ, é o cateto adjacente aqui. Estou trabalhando com esse triângulo retângulo aqui, ó. Beleza? Ó? Então, normal cosseno de θ é o meu ny. Então, isso aqui vale normal cosseno de θ. Então, o nx vai ser normal seno de θ, né? É o cateto oposto, é a componente que vai sem o ângulo, né? Então, normal vezes o seno de θ vai me dar esse camarada aqui, que é justamente o meu nx, né? Esse cateto oposto aqui tem o mesmo tamanho do nx. Então, meu nx é n vezes o seno de θ. Tá legal? Então, eu vou agora manipular essas equações, e o que eu quero, no fim das contas, é achar uma relação entre a velocidade, o raio da trajetória e o ângulo θ. Ou seja, para uma curva com um certo ângulo θ, qual que tem que ser a minha velocidade para eu fazer a curva com segurança? É isso que a gente vai explorar agora, tá? Juntando aquelas equações ali. Vamos passar para o lado de cá. Então vamos ver aqui, gente. Dessa equação aqui, ó, eu consigo achar quanto que vale a normal, né? Porque eu tenho que normal cosseno θ é igual ao peso. Então, se normal cosseno de θ é igual ao peso, então a força normal, ou a compressão normal, né, ela é mg sobre o cosseno de θ. Normal sobre, a normal é mg sobre o cosseno de θ. Então agora pronto, ó. Vou jogar esse resultado que eu acabei de achar no valor da normal aqui, ó. E esse cara vezes o seno de θ é igual a mv2 sobre r. Isso vai me dar uma relação entre velocidade, raio r da trajetória e o ângulo θ da curva inclinada, né? Então, vou pegar esse resultado e jogar nessa expressão aqui, ó. Então, eu vou ter o seguinte, ó. mg sobre cosseno θ, então, mg sobre o cosseno de θ, então, isso aqui é a força normal. A força normal, que é aquela expressão ali, vezes o seno de θ, vezes o seno de θ, isso é igual, ó, normal vezes o seno de θ, tá ali. Isso é igual a mv2 sobre r. Isso é igual a m, massa do carro,
velocidade dele ao quadrado sobre o raio da trajetória circular que ele está descrevendo. Então, a relação entre velocidade, raio e ângulo vai ser o seguinte, ó. Vai cortar as massas. Seno de θ sobre cosseno de θ é a tangente de θ, né? Então, eu tenho que a velocidade que o carro tem que desenvolver para fazer aquela curva com segurança, o v ao quadrado vai ser g, vai ser então g vezes r vezes a tangente de θ. Esse é o v ao quadrado. Então, quanto que vale a velocidade? É a raiz de rg tangente θ. Então, se eu quero entrar numa curva inclinada com um certo ângulo θ e eu quero fazer essa trajetória com o raio r, a velocidade que eu tenho que desenvolver para fazer essa curva com segurança é gr tangente de θ. Né? Então, o que normalmente o pessoal faz quando projeta pistas, né, e projeta lá a inclinação da curva, é o seguinte, o pessoal faz uma estimativa da velocidade média que os carros desenvolvem, né, naquele trecho da estrada. Então, sabendo a velocidade média e sabendo o raio da trajetória, você consegue projetar o ângulo de inclinação que essa curva tem que ter para o carro poder passar por ali com segurança. Né? Se eu entrar naquela curva ali com a velocidade maior do que esse limite, e eu quero fazer a curva com segurança, se eu aumento a velocidade e eu quero fazer a curva que tem uma curva com inclinação fixa θ, se eu quero fazer essa curva com segurança e eu entro nessa curva com a velocidade cada vez maior, o raio da trajetória que eu tenho que desenvolver para fazer a curva com segurança tem que crescer também. Então você vê que para um dado ângulo θ, para uma certa pista com inclinação θ, quanto maior a velocidade que eu entro na curva, maior tem que ser o raio da trajetória, ou seja, eu tenho que fazer uma curva mais aberta para poder passar por ali com segurança. Né? Quanto maior o V, maior o raio da trajetória necessário para eu poder passar por ali com segurança. Tá? Claro que numa situação real, além do NX, que faz o papel de força centrípeta, você tem também o atrito lateral entre os pneus e o solo. Né? Então, além do atrito estático, você tem o NX. Né? Então, isso te permite entrar na curva com maior segurança. Né? Esse limite de velocidade, ele vai ser favorecido pela força de atrito. Né? Você vai poder entrar na curva com mais segurança se você tiver atrito lateral entre os pneus, atrito estático, né? Entre os pneus e o solo. Né? Aqui, todo esse cálculo que a gente fez foi a velocidade que você tem que desenvolver para fazer uma curva inclinada sem atrito. Né? Velocidade de segurança. Tá legal? Então tá, gente. Esses exemplos encerram a parte de movimento circular uniforme. A partir do próximo capítulo, a gente já entra então no assunto de trabalho e energia. Tá? A gente começa a fazer isso no vídeo 16.